A água flui livre pelas mãos, fresca, viva, mas se a gente tentar apertar com força para não perder, ela simplesmente escapa pelos dedos. Escorre tudo, não tem jeito. Exato. E esse é um dilema muito instigante. Tipo, como é que se guarda o fogo de uma revolução sem apagar ele com a burocracia, sabe? Com certeza. Então hoje, a nossa exploração entra no coração de um dos maiores fenômenos sociais e religiosos do mundo moderno, o pentecostalismo. E olha, essa imagem da água é uma analogia perfeita para começarmos. Porque a história desse movimento, segundo as nossas fontes, é essencialmente a história da tensão humana entre a paixão e a organização. É aquela necessidade de viver algo muito dinâmico, puramente espiritual, colidindo direto com a nossa necessidade antropológica de controle, previsibilidade, estrutura. Certo? Vamos desvendar isso. Como um movimento que nasce do mais absoluto improviso, focado numa experiência individual que rejeita hierarquias rígidas, consegue sobreviver no mundo real. Essa é a grande questão. Né? E mais do que isso, como ele sobrevive sem acabar construindo as mesmíssimas paredes que tentou derrubá-la no início. Exatamente. Porque essa jornada, que vai da liberdade total até a formação de entidades altamente estruturadas, como as Assembleias de Deus na Itália, as AAD, é uma lição sobre cultura e institucionalização que se aplica a tudo, de religiões a revoluções artísticas e até grandes corporações. Pode crer. E o que torna esse processo tão cativante nas fontes que a gente analisou é a escala em que ele ocorreu. Sim, os números são absurdos. Muito. A gente não está falando de um pequeno grupo isolado, sabe? O texto descreve isso como um movimento religioso de massa mais importante surgido no seio do protestantismo. E a expansão deles desafia completamente a lógica tradicional de como as instituições se formam e ganham poder. Nossa, quando eu olhei os dados demográficos globais sobre isso no material, eu fiquei absolutamente impressionada. Pense nisto. Em 1995, as estimativas apontavam para 450 milhões de adeptos. Aí, em 2013, o número já tinha saltado para mais de 600 milhões. É um salto gigantesco em pouco tempo. Sim, isso representa quase 1/3 de todos os cristãos do mundo. E as projeções indicam que a marca de 1 bilhão de pessoas pode ser atingida até 2025. Impressionante mesmo. E a maior denominação global hoje é conhecida como Assemblies of God, as famosas Assembleias de Deus. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O motor de todo esse crescimento monumental não é uma teologia acadêmica rebuscada, uma estrutura milenar de poder. Não, nem poderia ser, né? As fontes deixam claro que o apelo não está na complexidade intelectual. O foco é uma ênfase radical na experiência pessoal. A vivência direta. Exato. O núcleo absoluto do pentecostalismo é a ideia de uma rendição interior total. O indivíduo comum, independentemente de ter doutorado ou não ter estudo nenhum, vivencia o chamado batismo no Espírito Santo. E isso muda tudo na dinâmica social. Muda porque essa experiência não é só mística. O documento mostra que ela tem uma função prática enorme. Ela confere ao indivíduo a autoridade e o poder percebidos para espalhar a mensagem por conta própria. É a quebra de uma barreira gigante, né? Se a gente pensar no mundo corporativo, para quem nos ouve, que trabalha em empresa, é quase como observar a trajetória dos fundadores de uma startup de garagem. Total. Eles começam movidos apenas por uma paixão pura, trabalhando de madrugada porque acreditam cegamente naquilo, sem nenhum processo engessado. O que é fascinante aqui é que o ponto de fricção surge exatamente quando essa startup de garagem dá certo. Como assim? É que o despertar individual é profundamente libertador, né? É um encontro direto, sem intermediários. Mas o que acontece quando 100, 1000 ou 10.000 pessoas começam a compartilhar dessa mesma intensidade? Vira um caos logístico. Pois é. O aspecto social humano entra em ação imediatamente. Surge a necessidade de uma eclésia, uma congregação, um ajuntamento físico. E aí a paixão começa a exigir processos. Tipo, como se mantém aquele fogo original aceso quando, de repente, surge a obrigação de escrever um manual de regras de convivência. Exato. Ou de alugar um espaço físico, definir quem lidera o quê. Quem paga a conta de luz, né? É bem prático mesmo.
E segundo as fontes, esse é o maior desafio de toda a trajetória do movimento. O trânsito da espontaneidade pura, onde, como eles dizem, o vento sopra onde quer, para uma forma estruturada. E para entendermos a magnitude desse fogo e por que ele é tão difícil de conter, a gente precisa investigar as raízes teológicas dessa transição, o que historicamente o documento chama de o conceito de Pentecostes ontem e hoje. Isso. E essa é uma viagem no tempo que nos leva milênios para trás. Porque lendo o material, eu vi que o conceito de Pentecostes não nasceu no início do século XX, e nem mesmo no Novo Testamento. Ele tem raízes profundas no Antigo Testamento, não é? Tem sim, especificamente no livro de Levítico. O Pentecostes original era, na sua essência, uma festa agrícola. Agrícola? Sim, a palavra significa 50 dias, e marcava exatamente o período após a Páscoa judaica. Era o momento de oferecer as primícias das colheitas. O elemento do fogo estava presente nos sacrifícios, mas preste atenção na mecânica da coisa. O fogo era algo aceso pelo homem, na terra. O homem preparava o altar, o sacerdote oficiava o ritual e a fumaça subia aos céus como um aroma suave. Ou seja, um movimento inteiramente de baixo para cima. Exatamente. Estritamente organizado, ritualístico e, acima de tudo, totalmente mediado, né? Se alguém quisesse acessar o divino, precisava obrigatoriamente passar pelo filtro do sacerdote exclusivista. Isso mesmo. Era uma estrutura de controle muito clara. E então ocorre uma inversão sísmica no Novo Testamento, narrada lá no livro de Atos dos Apóstolos. A famosa cena de Pentecostes. Essa mesma. 50 dias após a ressurreição de Cristo, os discípulos estão reunidos. O texto descreve um som de vento impetuoso e línguas de fogo. Só que, e aqui está o pulo do gato, desta vez o fogo não sobe do altar terrestre. Ele desce. Ele desce do céu e pousa individualmente sobre cada pessoa ali presente. O movimento se inverte por completo, para um fluxo de cima para baixo. Mas espera, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui, só pra gente aprofundar. Manda. No Antigo Testamento, a figura do sacerdote como um intermediário oficial servia como um mecanismo de controle, certo? Garantia que as coisas fossem feitas com ordem, seguindo um protocolo claro. Certo. O Novo Testamento, ao enviar esse fogo diretamente para as pessoas comuns, essencialmente democratiza o acesso e remove os intermediários. Mas dar a cada indivíduo uma linha direta com o divino, sem o filtro de uma instituição, isso não é a receita perfeita para o caos absoluto. Como se organiza uma comunidade onde todo mundo sente que tem a palavra final ditada pelo alto? É uma excelente pergunta. E se ligarmos isso ao panorama geral da sociologia que os autores trazem, a sua observação toca no exato problema institucional que eles enfrentaram. Porque devia ser uma bagunça, né? Total. Essa foi uma mudança teológica assustadora para as estruturas de poder da época. Com a compreensão de que Cristo foi o sacrifício definitivo, a figura do sacerdote exclusivista que mediava o acesso simplesmente perdeu a função. Faz sentido. Nasce aí o conceito do sacerdócio universal. O fogo espiritual passa a queimar no interior das pessoas, gerando manifestações espontâneas e incontroláveis, como o falar em outras línguas. E isso transfere o poder de forma brutal, né? Exatamente. Quando a autoridade sai da instituição oficial e passa a residir na experiência direta do indivíduo, a instituição perde a sua capacidade de ditar regras. Ela perde a utilidade primária dela. Sim. A pessoa sente que responde diretamente a uma força superior, e não a um líder humano ou a um concílio de bispos. Uau! E foi essa energia crua não mediada que gerou a expansão explosiva da igreja primitiva. Os relatos históricos nas fontes falam de 3.000 convertidos judeus logo no primeiro discurso do apóstolo Paulo. Uma taxa de conversão altíssima. Muito. E o interessante é observar o que acontece em Antioquia, que se torna uma grande base missionária. Foi lá que eles tomaram a decisão radical e muito polêmica de aceitar pessoas de fora, os pagãos, sem exigir que eles seguissem as rígidas leis judaicas. O que foi uma quebra de protocolo enorme na época. Total. E Antioquia vira um marco de adaptação.
Essa flexibilidade, pelo que eu entendi lendo as fontes, foi o que permitiu as épicas viagens missionárias do apóstolo Paulo por todo mundo conhecido. Eles estavam numa expansão acelerada, tipo, crescimento exponencial mesmo. Sim. Mas como sempre acontece, quando a poeira baixa e a escala aumenta, a complexidade vem junto. Várias congregações diferentes estavam surgindo em culturas diversas, desde a Grécia até Roma. Culturas que não tinham nada a ver umas com as outras. Exato. E, inevitavelmente, começaram as divergências e o velho problema do telefone sem fio histórico. Como garantir que a mensagem se mantivesse a mesma. Mas como essa explosão tão fervorosa se transforma numa instituição engessada em tão pouco tempo? Porque me parece que foi rápido. E foi rápido. O resfriamento é mapeado nas fontes com muita clareza entre os anos 59 e 80 depois de Cristo. Nossa, questão de décadas. Sim. A comunidade precisava garantir que a mensagem original não fosse distorcida pelas diversas influências culturais e pelas heresias. Para proteger a informação, surge o conceito da Grande Igreja. A Grande Igreja. Isso. A comunidade cria hierarquias como um mecanismo de controle e defesa. Aparecem as figuras dos bispos, presbíteros e diáconos. E de forma muito reveladora, as lideranças puramente carismáticas, tipo os profetas que falavam por inspiração espontânea, foram perdendo espaço. Eles foram trocados por administradores. Basicamente, sim. Caramba. E há um exemplo literário belíssimo no material sobre os efeitos colaterais desse processo. 100 anos após o evento original do Pentecostes, no livro bíblico do Apocalipse, a igreja da cidade de Éfeso recebe uma repreensão. Ah, sim. O caso de Éfeso. E o detalhe curioso é que a repreensão não acontece por falhas morais terríveis ou corrupção, sabe? Não, muito pelo contrário. Pois é. A mensagem atesta que eles eram trabalhadores, organizados e excelentes em repelir falsos mestres. A doutrina deles estava blindada. O problema é que no meio de tanta gestão e policiamento, eles haviam abandonado seu primeiro amor. O fervor original havia secado. E esse endurecimento atinge o seu ápice de formalidade séculos depois, no ano 313, quando o imperador Constantino abraça o cristianismo. Aí vira a religião oficial. Isso. A religião se entrelaça com o poder do Estado romano. A liturgia torna-se incrivelmente elaborada e complexa, justamente para refletir o status imperial. Tem que parecer chique, né? Exato. O clero volta a ser uma classe altamente especializada, separada, e o povo comum volta a ser empurrado para o papel de mero espectador de um ritual. O fogo individual e imprevisível foi totalmente substituído por uma cerimônia oficial, previsível e roteirizada. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensando em imagens visuais para quem nos ouve e tentar materializar isso. É como o ciclo de vida de uma fogueira de acampamento. Como assim? O fogo, que representa essa vivência do espírito, é acesa no meio da escuridão para aquecer a todos. É algo selvagem, vivo, que atrai as pessoas para perto. Natural. Mas, à medida que a fogueira cresce, surge um medo. O medo de que o vento bata, de que uma fagulha voe e acabe incendiando a floresta inteira. E essas fagulhas, nessa analogia, seriam o caos social ou as heresias. Nossa, muito boa imagem. E a resposta imediata a esse medo é o isolamento do risco, né? Começam a colocar algumas pedras ao redor do fogo para contê-lo. É a semente da instituição. Exato, as primeiras regrinhas. O problema é que a busca por segurança nunca termina. A cada nova crise, eles colocam mais pedras, construindo um muro cada vez maior e mais grosso. Até chegar o momento em que o muro de pedras fica tão intransponível que, olha, a floresta está perfeitamente segura sim, mas ninguém do lado de fora consegue mais ver a luz ou sentir o calor da fogueira original. Tá todo mundo em volta congelando. E se levanta uma questão importante, muitas vezes chamada no meio acadêmico de o paradoxo da igreja vencedora. Paradoxo da igreja vencedora. Isso. Historicamente, a grande igreja sobreviveu e atravessou impérios exatamente porque construiu esses muros grossos e se institucionalizou. Ela não ruiu. Certo. Mas o preço pago por essa sobrevivência temporal contínua foi a asfixia da sua vitalidade. Quando um movimento drena a sua energia e deixa de espalhar a sua mensagem para focar apenas em defender dogmas, tipo policiar quem está dentro e quem está fora,
O resfriamento burocrático é uma consequência natural. E a compreensão desse padrão histórico milenar, o fogo inicial, a expansão caótica e o congelamento burocrático que nos entrega a chave perfeita para entender o tópico principal de hoje. Porque a história humana adora ciclos, né? Ah, sempre se repetem. Quase 2 milênios depois, no início do século XX, esse padrão se repete de uma forma extraordinária. E o cenário do final do século XIX preparou o terreno certinho para isso. O panorama religioso da época indicava um forte resfriamento. Muitas das grandes igrejas protestantes históricas tinham se tornado meio aristocráticas, Distantes do povo, né? muito distantes. Os cultos eram pautados por debates teológicos estéreis que não dialogavam com as dores da vida diária das pessoas, e havia uma crescente insensibilidade às necessidades das classes operárias e marginalizadas nas cidades industriais americanas e europeias. É uma paisagem completamente árida. E é justamente pelas frestas desse asfalto que o pentecostalismo moderno brota. As fontes mostram que ele não surge nos salões nobres das grandes universidades de teologia. Longe disso. O ponto de ignição acontece em lugares muito improváveis, como uma modesta escola bíblica no Kansas, em 1901, e ganha repercussão mundial em 1906, num galpão simples, na famosa Rua Azusa, em Los Angeles. Esse é um marco histórico. Sim, e o líder ali era William Seymour, um homem negro, cego de um olho, que era filho de escravos libertos. É uma origem de muita humildade. E o que chocou a sociedade da época na Rua Azusa foi a completa demolição das barreiras estruturais. Pensa bem, estávamos na era da segregação racial severa nos Estados Unidos. As famosas leis de Jim Crow. Uma tensão racial absurda. Mas ali dentro daquele galpão, brancos e negros adoravam juntos. Ricos e pobres dividiam o mesmo ambiente sem separação. E as mulheres tinham a mesma liberdade de expressão e liderança que os homens. Uma quebra de protocolo em todos os níveis sociais. Em todos. Não havia um púlpito elevado ditando a hierarquia visual. Era uma busca crua pelo mesmo fervor descrito lá no livro de Atos que a gente comentou. A ênfase prática era que a letra, a regra escrita sem o espírito, era algo morto. E, assim como aconteceu na Antiguidade, essa abordagem horizontal fez a mensagem voar pelo globo a uma velocidade assustadora, levada nas costas de pessoas totalmente comuns. Pessoas que não eram missionários profissionais. Exato. E aqui a nossa exploração foca num recorte do documento muito específico e ilustrativo, a comunidade de imigrantes italianos. Um grupo fascinante. As fontes relatam que, por volta de 1907, em cidades como Chicago, encontramos operários italianos, pessoas simples lidando com as imensas dificuldades da imigração, do preconceito, da pobreza. Buscando uma vida melhor. Isso. E através de pioneiros leigos como Luigi Francescon, Giacomo Lombardi e Pietro Tolini, o avivamento alcança essa galera. O incrível é que sem nenhum suporte financeiro de agências missionárias estabelecidas, tipo, sem salário, esses homens simplesmente deixaram seus empregos nas fábricas. Eles largaram tudo. Largaram tudo. Eles viajaram para a Argentina, desceram para o Brasil e cruzaram o oceano de volta para a Itália. Tudo movidos unicamente pela urgência de compartilhar essa vivência intensa. O objetivo deles era muito claro: ser uma comunidade livre, guiada apenas pelo dinamismo do espírito, sem sectarismos ou placas de igreja. Mas a realidade tem um senso de ironia implacável, porque esse movimento ganhou tração massiva justamente porque oferecia uma rota de fuga de instituições hiperreguladas e frias. As pessoas estavam cansadas de regras e queriam experiência real. O pessoal queria sentir algo verdadeiro. Isso. Ninguém tinha o menor plano de fundar uma nova denominação estruturada, mas à medida que a comunidade de imigrantes se multiplicava, a complexidade logística e humana começou a cobrar a conta. Inevitavelmente, né? Sem uma liderança central, logo as várias congregações espalhadas começaram a esbarrar em ensinamentos divergentes. E como decidir o que era uma manifestação genuína, divina, e o que era só invencionice ou delírio humano? Essa era a dor de cabeça deles. A comunidade se viu forçada a debater sobre o que seria a sã doutrina. Exatamente como os cristãos do primeiro século tiveram que fazer lá atrás, fechando o ciclo. A história se repetindo perfeitamente.
E há detalhes práticos sobre essa transição que são super reveladores no documento. Por exemplo, a necessidade urgente que eles tiveram de criar um inário oficial, um livro de cânticos unificado. Ah, eu vi isso. Mas espera, por que um simples livro de músicas importa tanto nesse contexto de burocracia? Porque a música é, na prática, a teologia cantada. Para muitas daquelas pessoas que não tinham educação formal aprofundada, não sabiam ler textos complexos, era através dos hinos que os conceitos teológicos eram absorvidos e memorizados. Faz todo sentido, a música gruda na cabeça. Exato. Então, ao imprimir um livro com letras oficialmente aprovadas pelos líderes, você cria de forma muito rudimentar e sutil um limite doutrinário. Quem dita o que se canta ajuda a ditar o que a comunidade inteira acredita. É um passo prático e forte rumo à organização institucional. Mas o grande ponto de virada, segundo a tese, o que empurrou essa comunidade definitivamente para a institucionalização severa, não foi apenas uma questão de alinhar hinos ou unificar doutrinas. Foi algo muito mais brutal, de fora para dentro. A pressão do Estado. Sim, a perseguição política foi o grande catalisador, especialmente na Itália. É verdade. Durante o regime fascista do Benito Mussolini, o controle social era absoluto. E em 1935, as fontes documentam que foi emitida a famosa circular Buffarini-Guidi. O que essa circular dizia na prática? Esse documento governamental simplesmente criminalizou o culto pentecostal no país inteiro. A justificativa oficial deles era de que aquelas práticas exaltadas de falar em línguas e orar em voz alta eram contrárias à ordem pública e, abre aspas, prejudiciais à saúde física e mental da raça. Fecha aspas. Nossa, pesadíssimo. Como isso afetou o dia a dia dessas pessoas? Elas tiveram que se esconder? Completamente. Locais de culto foram fechados de forma sumária pela polícia. Pessoas comuns foram presas e sofreram interrogatórios simplesmente por se reunirem em casas particulares para orar. Caramba! A repressão policial e o confinamento transformaram aquela liberdade espontânea e efusiva do movimento numa questão de sobrevivência física. Eles se tornaram clandestinos no próprio país. E isso cria um dilema existencial fascinante e, ao mesmo tempo, muito doloroso para os líderes do movimento, né? Muito. Porque aqueles pioneiros que anos antes abominavam a ideia de ter um conselho deliberativo, um presidente, atas de reunião ou advogados, foram atropelados pela realidade. Para sobreviverem às engrenagens de um Estado tirânico e para protegerem as famílias e os membros que faziam parte da comunidade, não bastava mais ter apenas paixão e fervor espiritual. Não dava mais para ser só no improviso. Eles precisariam sentar numa mesa, redigir papéis oficiais e criar a sua própria burocracia para bater de frente. E no período pós-guerra, com o fim do fascismo, essa necessidade ficou ainda mais evidente. O movimento na Itália lutou arduamente para obter reconhecimento jurídico do novo governo como um ente morale. E o que isso significa no dia a dia deles? Significa ter existência legal. Significa o direito básico de comprar um prédio e botar no nome da congregação, abrir uma conta bancária para gerir doações, solicitar alvarás na prefeitura e poder recorrer à justiça caso um culto seja interrompido por fanáticos. Entendi. Mas para o Estado conceder tudo isso, ele é frio. Ele exige um estatuto formal, líderes identificáveis civilmente e regras claras no papel. Foi um pacto de sobrevivência. E foi exatamente esse processo que culminou na estruturação oficial das Assembleias de Deus na Itália, as AD, que a gente mencionou lá no começo. Sim. E eles chegaram inclusive a se afiliar à estrutura americana das Assemblies of God, lá dos Estados Unidos, para ganhar peso e influência institucional nas negociações com o governo italiano. É a realpolitik pura. Total. Eles tiveram que construir as pedras ao redor da fogueira para que a tempestade política não apagasse tudo de uma vez. E aqui a gente chega numa síntese sociológica brilhante que perpassa toda essa história que o texto traz. Múltiplas perspectivas das fontes nos ajudam a entender que esse processo de criar regras não é um fracasso moral da pureza inicial. Não, de forma alguma.
é uma condição intrínseca da natureza humana. A estrutura é um mecanismo prático que permite que a energia não evapore simplesmente no ar com o tempo. É o que garante que o conhecimento, a história e a proteção legal sobrevivam à morte dos pioneiros fundadores e sejam entregues de forma viável à próxima geração. Perfeito. Porque sem a organização formal e o status jurídico, o movimento inteiro na Itália poderia ter sido esmagado pela história e se tornado apenas uma nota de rodapé esquecida do período fascista. Exatamente. A verdadeira genialidade em lidar com movimentos de massa não reside na utopia infantil de tentar evitar a organização a todo e qualquer custo. A organização vai acontecer, o ser humano precisa dela. Sim, a grande luta contínua é impedir que essa organização, uma vez justificada e estabelecida, asfixie completamente o impulso vital que motivou a sua criação original. É manter o equilíbrio. Tipo, a habilidade de manter pequenos vãos entre as pedras do muro, sabe? Para que o oxigênio continue alimentando a fogueira lá dentro e o calor possa vazar e alcançar quem está do lado de fora, no frio. Nossa, é a eterna e complexa dança entre a ordem e o caos. E o que é formidável para quem acompanha essa análise é como essa mesma mecânica governa tantos aspectos da nossa vivência diária fora da religião. Dá para aplicar em quase tudo. Sim. Imagina uma cultura de equipe incrível dentro de uma empresa ágil. Aí o negócio cresce e essa cultura simplesmente evapora quando a expansão exige departamentos rígidos de aprovação, matando a criatividade e o entusiasmo do início. Acontece o tempo todo no mercado. Ou, sei lá, um movimento de arte de rua vibrante e marginal que, ao assinar grandes contratos comerciais e se profissionalizar, percebe que se transformou em apenas mais um produto pasteurizado na prateleira do shopping. Encontrar o ponto de equilíbrio onde a instituição serve ao propósito original em vez de escravizá-lo é possivelmente um dos maiores enigmas da liderança em qualquer área de atuação humana, não só na teologia. Com certeza. O que nos deixa com um pensamento bem intrigante para o fim desta nossa jornada nas fontes de hoje. Qual? Se todo movimento revolucionário que nasce do desejo profundo de quebrar amarras, inevitavelmente precisa construir as suas próprias correntes organizacionais para não desaparecer nas brumas do tempo, será que a verdadeira liberdade genuína só existe no átimo da transição? Uma reflexão provocativa. Será que o calor real só pode ser sentido num estado de revolta contínua e recomeço eterno, fugindo sempre antes que as paredes de proteção sequer tenham tempo de secar? Fica a reflexão para quem nos ouve sobre aquela água cristalina que a gente tenta segurar, mas que teima em escorrer pelos nossos dedos. Até a próxima exploração.